Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Mauro, eu sou professor da disciplina de Águas Urbanas, do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, e todas as disciplinas nós estamos realizando o ciclo de debate, né, convidando professores e palestrantes que atuam com, nesse tema de águas urbanas, e esse é a nossa, nesse ano nós temos 7 palestrantes convidados, né, já foram realizadas 4 palestras, essa é a quinta, e hoje, né, eu tenho a honra de contar, né, com a participação de Simone Marinho. Ela é engenheira civil pela Universidade Federal de Campina Grande em 2014. Teve período sanduíche na Universidade de Évora, em Portugal. Ela é mestra em engenharia civil e ambiental pelo UFCG. É doutoranda também pelo PPGECA da UFCG, na área de recursos hídricos e saneamento ambiental. Possui especialização em engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho pela Faculdade Anglo-Americana em 2016. É pesquisadora da rede Observatório das Metrópoles. É docente do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, onde atua como professora substituta do curso técnico em edificações e especialização em gestão ambiental de municípios. Na pesquisa, tem atuado principalmente nos seguintes temas: planejamento e gestão do espaço urbano, gestão de recursos hídricos, planejamento de cidades sensíveis à água. Então, após a palestra de Simone, nós vamos abrir para o debate, né? As perguntas podem ser feitas pelo chat, os alunos que estão matriculados na disciplina terão prioridade. Eu peço que durante as apresentações os áudios fiquem desligados, e depois do debate nós vamos liberar né, para todos participarem. Gostaria de agradecer a presença de Simone aqui. E Simone eu gostaria também de dizer, né, que Simone foi aluna, ex-aluna da disciplina de Águas Urbanas e palestrante também em outras edições do ciclo. E é sempre um prazer ter Simone aqui para apresentar o trabalho dela, que é super interessante. Espero que vocês gostem. E, Simone, fica à vontade aí para começar. Bem, primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez estar aqui na disciplina de águas urbanas. Estava comentando agora há pouco, né, que eu participei da primeira turma de águas urbanas do PPGECA, né, com o professor Mauro. Foi uma oportunidade muito, muito interessante, né, abriu muito a minha mente, as perspectivas a respeito da pesquisa, porque eu pude ter esse contato, né, com várias temáticas afins ao trabalho que eu estava desenvolvendo na época. Então, eu agradeço, né, Mauro, por mais uma vez você me convidar para estar aqui. E aí, né, ele já me apresentou, e eu vou já começar aqui Cadê minha tela? Peraí, só um minutinho. E aí eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão visualizando a apresentação. Tá ok, Simone, tá tudo certo. Certo, certo.
Então, gente, como o Mauro falou, eu tenho trabalhado nessa temática, né, de planejamento urbano sensível aos recursos hídricos e com esse conceito de metabolismo urbano. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Então, a problemática central que eu tenho investigado, né, é o seguinte: nós temos constantemente com esse crescimento das cidades, a gente tem um aumento na demanda de água, assim como, consequentemente, né, o aumento da geração de efluentes. Isso decorre obviamente, desse crescimento da cidade, né? Uma vez que essa cidade cresce, que a população cresce também, você tem uma maior demanda de água e, consequentemente, você vai ter uma maior geração de efluentes. Só que, normalmente, o que acontece nessa cidade? Nós temos uma única fonte de abastecimento, né? Isso é uma questão muito comum, é uma questão cultural. E aí nós temos essa centralização muito forte desse abastecimento de água, seja por meio de um manancial superficial, seja por meio de fontes subterrâneas. Essa é a nossa prática comum, né? Termos essa centralização no abastecimento, né? Isso associado ao crescimento desordenado, né? Muitas vezes esse crescimento desordenado dessas cidades nos traz algumas limitações. Também nós temos um outro ponto que precisa ser considerado dentro desse contexto, que diz respeito a uma necessidade de promoção de uma gestão eficiente das águas na escala municipal. Isso porque nós temos essa necessidade de lançar o olhar para as cidades, né? Para essa escala que muitas vezes é pouco explorada. A gente percebeu isso muito claramente agora no período de racionamento, por exemplo. Né? A gente vivenciou um ciclo muito forte, né, de estiagem, o que acarretou muitos problemas, mas não por causa da estiagem em si, que é um fenômeno natural. Eu sei que é um fenômeno natural, mas por causa da ausência de uma gestão eficiente, tanto na escala da bacia hidrográfica, quanto também na escala municipal. Então, essa gestão ineficiente nessas escalas, e aqui eu me refiro à escala municipal, nos traz esse start, digamos assim, para lançarmos esse olhar mais detalhadamente para essa área urbana. Dentro disso, a gente precisa considerar o seguinte: o espaço urbano, os sistemas urbanos, eles não são sistemas isolados, né? Por isso que eu me refiro a uma necessidade de gestão eficiente das águas na escala municipal. Porque os sistemas urbanos, eles não são isolados. Você não tem, por exemplo, uma cidade sozinha aqui que vai ter toda a sua gestão hídrica nessa escala do município. Não, isso ocorre em nível de bacia hidrográfica, né, como sabemos. No entanto, esse sistema urbano, por não ser isolado, ele vai depender e impactar no uso da água além de seus limites. Né? Você tem ali um limite geográfico do município, né, mas o impacto que esse município causa, o impacto que essa cidade, que suas práticas causam, vão além do seu município, né? Então, estão envolvidos em toda a bacia hidrográfica na qual esse município está inserido. Isso reforça, portanto, a necessidade de busca de novas abordagens de gestão de recursos hídricos que forneçam informações sobre uso e dependência dos sistemas urbanos, reduzindo a vulnerabilidade ao desabastecimento, ou seja, a gente precisa lançar o olhar sobre essa cidade, que demanda recursos hídricos e que gera efluentes.
né? Essa relação ali dentro dessa bacia, né? Tudo que acontece dessa bacia não, dentro dessa cidade, né? Essa cidade vai demandar água de outro lugar, de uma fonte que muitas vezes, né? Na maioria das vezes, essa fonte é externa aos seus limites, perdão. Na maioria das vezes, essa fonte é externa aos seus limites geográficos, né? E vai gerar efluentes que vão para fora dos seus limites geográficos também, né? Então, a gente precisa analisar as práticas de gestão. Quando eu falo práticas de gestão hídrica na escala municipal, eu estou me referindo a isso. Tudo que você faz dentro da cidade, tudo que essa cidade faz em relação ao uso dos recursos hídricos vai impactar tanto no que ela demanda para o seu funcionamento, quanto no que ela vai gerar de efluentes que vai impactar em outros trechos da bacia hidrográfica. Então, aí, justamente nesse ponto que entra o conceito de metabolismo urbano. Quando a gente passa a analisar esse ciclo que a gente tem ali dentro do nosso ambiente urbano, né? Quando a gente passa a analisar esse ciclo da água, que não o ciclo hidrológico, mas essa forma de uso da água, essa dependência de fontes hídricas, muitas vezes externas à cidade, o uso dessa água dentro do ambiente urbano e a geração desse efluente que vai para outro lugar. Então, esse metabolismo vai justamente analisar a forma como essa água é utilizada dentro da cidade, como essa água é explorada, quais são as fontes que são exploradas dentro da cidade. Há uma eficiência no uso da água ou não? Quais são as potencialidades hídricas que essa cidade tem que não explora? Então, o metabolismo urbano ele vai considerar a cidade como um sistema com fluxos de energia e materiais entre ela e o ambiente. O cenário que nós temos é o seguinte: nós temos um rápido e desordenado crescimento de cidades. Junto a isso, nós temos uma desarticulação da gestão ambiental. Quando a gente começa a explorar assim, esse planejamento urbano, muitas vezes ele não tem uma associação muito forte em relação às questões ambientais. Vou citar um exemplo. Eu não explorei isso em termos de pesquisa e tudo mais, é só uma observação não científica, certo? A que eu estou fazendo aqui. Mas só em termos de observação mesmo. No período que a gente estava no racionamento, né, no auge do racionamento aqui em Campina Grande, que a gente estava com o consumo do volume morto em andamento, digamos assim, né, a gente estava bebendo lama, em outras palavras, né? A construção civil continuou construindo. Continuaram os prédios sendo erguidos, sem nenhuma consideração a melhores formas de aproveitamento dessa água. Condomínios foram construídos, muitos condomínios foram construídos sem a consideração de uma nova forma de pensar a utilização desse recurso hídrico. Quando nós temos, por exemplo, programas habitacionais que seus métodos sustentáveis, né, inseridos no programa, são a instalação de um boiler e a instalação de uma placa solar como recursos de conservação ambiental, mas que não considera as características climatológicas das regiões onde esses condomínios, esses conjuntos habitacionais são construídos. Isso é uma desarticulação desse crescimento da cidade a essa gestão ambiental. Compreendem? Mais uma vez reforçando, não trago isso como resultado científico porque eu não explorei essa questão, mas apenas como um dado para a gente refletir sobre o que eu estou falando aqui. Essa questão da cidade crescer de forma desarticulada a uma gestão ambiental, né, de termos essa separação. Uma coisa é a gestão ambiental, outra coisa é o planejamento urbano, né, são coisas distintas, quando na verdade elas deveriam caminhar juntas. Então,
só para fechar esse raciocínio, né, a gente continuou construindo sem considerar absolutamente nada, nenhum método, nenhum meio, nenhuma forma nova de explorar esses recursos, que na verdade nem precisa ser uma forma nova, né? Formas antigas mesmo que não são implementadas. Infelizmente, muito pouco explorados, né? Muitos mecanismos que eu vou falar aqui mais à frente, mas infelizmente pouco explorados, especialmente pelas novas construções, né? Então, são pontos que merecem reflexão. Esse cenário nos traz o seguinte, nos traz as seguintes consequências que precisamos atentar, né? O esgotamento de recursos, uma vez que a água não é um recurso infinito, como sabemos, né? A poluição ambiental, danos ecológicos e desequilíbrios nesse metabolismo. Formas de consumir acima do que aquela cidade poderia consumir, digamos assim. A avaliação do metabolismo urbano busca apresentar oportunidades de melhoria do seu desempenho e do aumento da sensibilidade aos recursos hídricos. Nesse caso, eu sei que a literatura ela apresenta muito assim planejamento urbano sensível aos recursos hídricos, tem um enfoque muito grande na drenagem urbana. É um dos componentes, né? A drenagem urbana é um dos componentes explorados nesse planejamento urbano sensível aos recursos hídricos. O meu foco não é a drenagem urbana. O meu foco é o abastecimento de água, certo? Então é importante falar, deixar isso claro aqui desde o início, que eu acredito que na semana passada vocês, inclusive, tiveram uma palestra de Priscila, né, que tem esse foco muito grande na drenagem, entre várias outras coisas que Priscila explora. Então, quando eu falo, nesse caso, de sensibilidade aos recursos hídricos, eu estou me referindo à sensibilidade em relação ao abastecimento, tá? Então, a cidade sensível à água, nessa perspectiva, é aquela que minimiza a importação de água potável e a exportação de águas residuárias e para áreas externas aos limites urbanos, otimizando o uso dos recursos hídricos dentro da própria cidade. Então, é nesse conceito que eu me baseio, certo? Em relação a esse aproveitamento máximo desse recurso hídrico, dessa água potável dentro do limite urbano. Comumente, a gente tem as aplicações desses estudos, né, voltados a esse tipo de planejamento, considerando centros urbanos consolidados, né, considerando essa cidade, como essa cidade já está consolidada, como é que se dá o seu metabolismo, como ela se apresenta. E aí, a partir dessa análise, são verificadas as potencialidades de diversificação hídrica desses ambientes urbanos. No entanto, aqui eu trago essa análise dessa cidade consolidada, mas também também apresento uma consideração da forma como essa cidade foi construída, como é que essa cidade foi consolidada, como foi que ela se tornou uma cidade, quais foram os processos, os agentes envolvidos para torná-la esse centro urbano da forma como ele está apresentado hoje. E aí a gente tem o seguinte, né? O espaço urbano ele é transformado por diferentes agentes sociais. Ele não é uma coisa fixa, não. Você tem ali uma cidade, pronto, ela é aquilo e acabou. Não, ela é um espaço dinâmico, né? O espaço urbano é um espaço dinâmico. Historicamente, os agentes sociais concretos têm ação sobre a produção do espaço urbano, sendo esta produção um resultado dos interesses, das estratégias de mercado, né, das práticas desses agentes, ocasionando conflitos e contradições entre eles e com outros segmentos da sociedade, né? Vez ou outra você vai ter ali algo que vai se sobrepor, né? Algum interesse que vai se sobrepor aos demais, determinada área da cidade que vai ganhar, vai passar por um processo maior de valorização. Enfim, você vai ter aí esse jogo de interesses, né? Nessa produção urbana.
O ambiente construído é, portanto, resultado da materialização dos processos sociais desses agentes, sendo este ambiente a rede urbana ou o espaço intraurbano. Então, nós temos o seguinte, né? Nós temos esses dois conceitos, essas duas bases conceituais, né, do metabolismo urbano e da cidade sensível à água, nessa perspectiva que eu apresentei. E também temos uma análise de uma dinâmica de organização espacial, visando a identificação da inter-relação entre a produção do espaço e os recursos hídricos, né? Como que se dá essa relação? Quão próxima essa cidade está de uma maior eficiência em relação ao uso dos seus recursos hídricos? Ou quão distante está? Quais recursos dos quais ela dispõe e que ela não explora? Os diferentes agentes produtores de espaço, né, a ação desses diferentes produtores de espaço, é determinante na busca ou no distanciamento desse equilíbrio, visto que a ocupação do espaço é pautada nos seus interesses, né? Esse espaço vai ser pautado no interesse desses diferentes agentes que estão envolvidos ali naquele processo. Então, nós temos aqui uma organização dos procedimentos metodológicos, né? O objetivo central, digamos assim, é a avaliação do desempenho urbano para o aproveitamento dos recursos hídricos. E aqui nós temos dois estudos, digamos assim. Um estudo das condições do desempenho hidrológico e um estudo das transformações espaciais do espaço urbano. Nesse estudo do desempenho hidrológico, nós temos aqui a aplicação do método do metabolismo urbano, cálculo de indicadores, apresentando desempenho e limitações desse espaço urbano. E, por outro lado, na análise de transformações espaciais, temos aqui o resgate histórico das condições de acesso aos serviços de saneamento de uma área urbana, a análise de processos espaciais, agentes e grupos hegemônicos, né, dominantes ali dentro Perdão, gente. Vou botar aqui no silencioso. Dentro daquele espaço, analisando a relação entre processos espaciais e os recursos hídricos, e, por fim, são definidas diretrizes e cenários da melhoria do metabolismo nesse espaço urbano. Então, nós temos aqui uma imagem que representa como se dá esse metabolismo, né? Quais são os fluxos que são considerados para essa análise. Então, nós temos aqui o seguinte: temos um abastecimento que muitas vezes é centralizado. Aqui a gente tem a representação da área urbana da cidade de Campina Grande. Então, nós temos aqui um abastecimento centralizado no açude Epitácio Pessoa, e aqui nós temos os diversos fluxos hídricos e usos da água, né? Aqui nós temos precipitação, né? Os fluxos naturais de precipitação, evapotranspiração e filtração, que compõem naturalmente o ciclo hidrológico. E nós temos aqui outros pontos que merecem destaque. Captações descentralizadas de água. Em alguns pontos, né, a gente vai ter alguma captação descentralizada, o uso de água de chuva ou uso de água subterrânea, né? Essas captações descentralizadas que não fazem parte do uso do açude Epitácio Pessoa. Nós vamos ter os diversos usos urbanos dessa água, seja residencial, industrial, comercial, agrícola, recreativo. E temos também aqui a descarga de águas pluviais, de águas residuárias. Aqui nós temos o abastecimento descentralizado, né, por água subterrânea, e basicamente esse o ciclo, né, desse metabolismo dessa cidade, analisando esses usos que são dados à água e os fluxos naturais e antrópicos também. Nós temos aqui um resumo, né, do método aplicado, considerando alguns indicadores, como, por exemplo, análise de densidade populacional, o balanço de entradas e saídas de fluxos,
o grau de centralização do sistema, né, a consideração do percentual do abastecimento central, do fornecimento centralizado de água, a coleta de chuvas, o potencial de precipitação para o abastecimento de água e o potencial de águas residuárias para o abastecimento de água. E aqui nós temos o método, né, de cálculo de cada um desses indicadores, né, e vamos considerar total de entradas, total de saídas, a população, a área, a precipitação dessa cidade e o fornecimento centralizado, enfim, vamos fazer essas análises para o cálculo desses indicadores. Por outro lado, nós temos procedimentos relacionados às transformações espaciais e seus impactos sobre os recursos hídricos. Para isso, foi realizado, né, um resgate histórico das condições de acesso a águas urbanas, né, na cidade analisada, e, por fim, realizada uma análise dos processos espaciais, agentes e grupos hegemônicos, né, onde são identificados os conflitos entre o uso do solo e os recursos hídricos, né? E para cada um desses pontos analisados, nós temos a definição dessas escalas, né, de intensidade das ações desses agentes produtores do espaço. Por fim, são indicados, né, possíveis medidas e também feita a geração de alguns cenários. Com base nessas análises e conclusões, né, das etapas anteriores, são indicadas possíveis oportunidades de melhoria, né, e também cenários que direcionem o aumento da sensibilidade urbana em relação aos recursos hídricos. Então, como aplicação, nós temos aqui a cidade de Campina Grande. Como eu falei anteriormente, nós temos essa cidade que está inserida no contexto maior, porque a cidade está inserida numa bacia hidrográfica, né? Ela depende e impacta, ela depende de fontes externas e impacta em fontes externas também. Então, ela depende dos recursos aqui do açude Epitácio Pessoa, que fica localizado na bacia do Rio Paraíba, e também faz a descarga na mesma bacia, né, que segue para o açude de Acauã, né, a descarga de seus efluentes. Então, aquilo que eu falei, né, que a cidade dela não é isolada, né, a gestão desse recurso hídrico não é isolada, ela acontece em escala de bacia hidrográfica, mas a gente precisa lançar o olhar para esse espaço urbano, visto que essa cidade é responsável por fazer essa exploração do recurso de fontes externas, assim como da geração de resíduos, né, de efluentes, né, para outros trechos da bacia. Então, aqui a gente tem essa representação, né, da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, a localização da cidade de Campina Grande, seu açude abastecedor, seu açude receptor dos seus efluentes. Aqui nós temos uma evolução populacional da cidade de Campina Grande, né? A gente observa que é uma cidade que cresceu consideravelmente, né, entre os anos 70 e o período atual. A gente tem um crescimento considerável dessa população, sendo que a maior parte dessa população reside na área urbana. Né? Então, é uma população, uma cidade muito urbana, digamos assim. Né? A gente tem uma população considerável residindo na área urbana. E aí, algumas considerações em relação a como se deu esse processo construtivo da cidade, né? Fazendo essa análise, né? A gente teve alguns pontos que marcam. Nós temos aqui alguns pontos que marcam esse crescimento da cidade. O primeiro deles, né, destacado aqui, é o surgimento da estrada de ferro e os primeiros mananciais abastecedores dessa cidade. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso nos mostra um pouco de como se deu essa relação da cidade com os recursos hídricos com o passar dos anos. Como é que essa cidade se comporta no passar dos anos em relação à exploração desses recursos? Então, nós temos aqui alguns pontos que trazem justamente essas considerações, certo? Então, nós temos surgimento da estrada de ferro dos primeiros mananciais. O açude velho e o açude novo eram os únicos mananciais abastecedores desde 1830. O açude de Bodocongó surgiu em 1917, com água imprópria para o consumo humano.
uma água bastante salobra, né, inadequada para o consumo humano. Em 1907, a gente teve o surgimento da estrada de ferro, e dessa forma a cidade teve o seu crescimento impulsionado e acelerado pela atividade agrária exportadora. O desenvolvimento urbano não considerava condições sanitárias, né? A gente ainda tinha uma precariedade no que diz respeito a essas condições sanitárias desse ambiente urbano. Então, basicamente, a gente tem aí Campina Grande sendo abastecida pelo açude novo e o açude velho, né? O açude velho e o açude novo. E o que foi que aconteceu? A cidade cresceu um pouquinho. E aí vamos fazer o quê? Vamos construir outro açude. E aí a gente teve o açude Bodocongó, sem sucesso, né? Água salobra, inadequada para o consumo humano. Então vamos pensar em outras alternativas. Em 1927, a gente teve a construção do primeiro sistema de abastecimento a partir dos açudes Puxinanã e Grota Funda, né? Puxinanã, localizado na cidade de Puxinanã, e com capacidade de atender até 10 mil habitantes. Então, essa cidade já era uma cidade grande para a época, né? Então, a gente já tem aí 10 mil habitantes em Campina Grande, né? Uma cidade enorme. E aí, nessa fase, a gente tá tendo, né, a capacidade, aliás, do sistema para atender até 10 mil habitantes. Essa cidade está crescendo e não existia coleta de esgotos nesse momento. O primeiro marco de saneamento é esse, né, em 1927. Depois, né, em 1938, nós tivemos a construção do açude Vaca Brava na cidade de Areia. Então, essa fonte hídrica vai já ficando um pouco mais distante. A gente já saiu de Campina Grande, né, a gente teve aí açude velho, açude novo. Saímos de Campina Grande e fomos para Puxinanã. Depois fomos para a Areia buscar água. Né? A gente já está se distanciando um pouquinho para explorar esses recursos para conseguir abastecer essa cidade que está crescendo. Nos anos 50, a gente tem o sistema Boqueirão, que é o sistema que nos abastece hoje, né, com o açude das pessoas, né, com o sistema Borborema. Nós temos o crescimento das indústrias nos anos 50, e esse crescimento industrial, consequentemente, teve gerou uma atração por esse ambiente urbano, né? Então, a gente tem aí um crescimento populacional nessa época. Consequentemente, a gente também tem um aumento no número de edificações, uma vez que essa população começou a crescer. Em 1958, o sistema Boqueirão foi inaugurado, e aqui a gente tem um ponto importante, que foi a isenção de impostos para as indústrias por um período de 10 anos. Então, ela pode explorar à vontade, sem pagar impostos, para impulsionar esse crescimento industrial. Consequentemente, essa cidade se torna mais atrativa para essa indústria se instalar. Consequentemente, você tem trabalhadores nessas indústrias, você tem um crescimento considerável dessa cidade. A gente teve intervenções habitacionais e de saneamento nos anos 70, né, projetos habitacionais, expansões do sistema Boqueirão, e os primeiros instrumentos urbanísticos também apresentados, né, nessa fase. Crises de abastecimento nessa cidade, né, historicamente são apresentados, né, em 1997, 2000 tivemos uma grande crise. Outra grande crise, né, de uma dimensão ainda maior, foi iniciada em 2012, com racionamento suspenso após a chegada das águas do Rio São Francisco, né, em 2017, né, que foi essa última grande crise que nós vivenciamos, né, que creio que esteja presente na mente de todo mundo. Sem evidências, né, embora, né, essa cidade não apresente muitas evidências de ações voltadas ao gerenciamento da demanda. O que acontece? Comumente, a gente tem lá falta de água e tudo mais, período de estiagem, o que é que a gente faz? Bloqueia a oferta, né? O usuário vai ter racionamento, a gente vai ter racionamento ali na cidade, você não vai ter oferta. Mas não temos uma exploração muito interessante desse gerenciamento da demanda. Então, esse é mais ou menos o nosso cenário dessa cidade que está sendo explorada, né? Nós temos também um recorte no bairro do Catolé.
certo? Esse bairro é um bairro que cresceu bastante, né, nos últimos anos. Esse aqui é o mapa de uso do solo do Catolé, é uma área que tem vários usos. Dentre esses vários usos, a gente tem um uso residencial muito forte, né? Mas também temos usos de serviços, comércios, né? Tem uma exploração bastante diversa. E é um bairro extremamente valorizado daqui da cidade. Nós temos aqui um destaque, né, do plano diretor de Campina Grande, como que o Catolé componha, faça parte da zona de recuperação urbana da cidade. Embora ele seja um bairro que tem muitos equipamentos urbanos, é importante mencionarmos que nem todos esses equipamentos urbanos são públicos, né? A gente tem aqui o exemplo, né? O Parque da Criança, que é um equipamento público e tudo mais, mas a gente também tem muitos equipamentos privados, né? A exemplo dos shoppings, né? Tem muitos outros equipamentos urbanos que são privados, então nem toda a população tem acesso a esses equipamentos urbanos. E também temos essa predominância dessa verticalização nessa área da cidade, né, desse bairro da cidade. A gente tem essa presença muito marcante de uma verticalização. Né, edifícios de grande porte instalados no bairro do Catolé, um pouco diferente do resto da dinâmica de outros bairros daqui da cidade. Né? Outros bairros têm outras dinâmicas, né? Essa é uma dinâmica muito particular desse bairro. Não que não tenhamos esse crescimento verticalizado em outros pontos da cidade, mas a gente tem esse crescimento acontecendo de uma forma bastante rápida, né? Bastante intenso, bastante rápido, e mesmo os novos edifícios não considerando questões relativas também à gestão da demanda de água. Também temos ocupações informais, né? Como falei, não é um bairro simplesmente todos os usos são todo o Catolé é dessa forma, não, todo só tem esses prédios e os serviços públicos e privados, tudo mais, nem só de prédios e equipamentos públicos e privados vive o Catolé, a gente também tem áreas de ocupações informais que, embora geograficamente não faça parte, né, do bairro, né, que acho que, se não me engano, isso aqui é no Tambor, mas fica ali bem no limite do Catolé, né, bem nas proximidades do bairro. Então, a gente tem essa transição muito forte. E temos outras áreas, né, de ocupações informais dentro do bairro. Então, esse é o outro cenário que foi explorado, certo? O bairro do Catolé foi analisado em termos de consideração dessa dinâmica urbana. Como é que se dá esse crescimento dessa cidade? Quais são as considerações que são feitas em relação ao uso dos recursos desse ambiente? Então, nós temos aqui, né, voltando para Campina Grande, nós temos aqui o cálculo dos fluxos hídricos, de acordo com a metodologia que foi apresentada anteriormente, né, a gente tem um abastecimento bastante centralizado, nós temos potencial enorme, né, de utilização, de exploração da nossa precipitação, né, o aproveitamento de água de chuva. Nós temos aqui também as considerações de baixos percentuais de abastecimento descentralizado por água subterrânea, uma vez que as características das nossas rochas não são compatíveis, né, a um abastecimento por água subterrânea. Então, a gente tem uma exploração pequena desse recurso. E também temos aqui a consideração das águas residuárias, certo? E vamos falar um pouquinho sobre eles mais à frente. Esses são os indicadores de desempenho hidrológico calculados de acordo com o método apresentado anteriormente, feita a análise, né, desse balanço, dessa densidade populacional, balanço de entradas e saídas de água, a centralização do sistema, né? A gente tem um sistema totalmente centralizado, né? A gente não tem fontes oficiais de descentralização de abastecimento, seja por meio de água subterrânea ou por meio de água de chuva, a gente não tem isso oficializado. Um potencial enorme de abastecimento de água por meio da água de chuva, embora
não tão explorado quanto a gente poderia explorar, e também um potencial interessante para o abastecimento por águas residuárias, né, por reuso de água, aliás. A gente vai fazer algumas considerações em relação a isso. Aqui nós temos, né, essa densidade populacional, embora a gente não tenha essa concentração de densidade populacional, né, a gente tem uma cidade muito diversa, e essa população ela está concentrada em alguns pontos específicos, né? Essa aqui é um resultado apresentado pelo método, né? Mas nós temos algumas, nós temos essa população, digamos assim, de forma um pouco mais equilibrada, distribuída pela nossa cidade. Nós temos aqui a centralização desse sistema de abastecimento, né? Aqui são destacados os postos e cisternas, né, que foram identificados, né, por meio de dados do IBGE, mas de forma muito tímida. Esses são dados oficiais. Infelizmente, na pesquisa a gente tem algumas limitações, né, porque nem sempre você tem ali o dado real. Nem sempre você tem, por exemplo, todos os postos cadastrados. Então, esses são os dados reais, os dados reais não, os dados medidos, digamos assim, né? Os dados oficiais que nós temos, né, dispostos, que a gente consegue apresentar. Então, a gente tem um resultado muito tímido em relação à exploração de água de chuva, assim como a exploração de água subterrânea. Um potencial muito grande, como eu falei, né, de uso de precipitação, de uso de água de chuva, assim como de águas residuárias. Depois eu vou falar um pouco sobre esses fluxos hídricos, certo? Sobre essa análise global da cidade. O método, ele faz essa análise da cidade como um todo, certo? O método do metabolismo urbano, ele vai pegar toda a cidade como se, por exemplo, você tem aqui 200 e tantos por cento de potencial de abastecimento por água de chuva. Quer dizer que pronto, pode cancelar aí Boqueirão e vamos abastecer a cidade só com água de chuva. Não, o método tem suas limitações também. Ele serve para a gente ter essa análise global da cidade, mas a gente precisa ir ali com mais carinho, com com cada um desses indicadores. Quando a gente tem, por exemplo, esse dado aqui apresentando 200 e tantos por cento de potencial, isso quer dizer que se por acaso a gente aproveitasse toda a água da cidade, toda a água de chuva que cai nessa cidade, a gente teria esse potencial. Mas, obviamente, a gente tem imensas limitações técnicas, né, de fazer uma coisa desse tipo, né? Seria impossível, né? Economicamente inviável, mas, por outro lado, esse é um dado que nos traz reflexões interessantes, né? Claro que a gente não vai conseguir explorar a água da chuva de toda a cidade, mas a gente consegue atender individualmente ali alguns pontos que podem ser potenciais produtores dessa água de chuva que a gente consegue explorar com mais tranquilidade. Assim como a água residuária, né? Isso aqui é considerando-se se toda a água residuária fosse reutilizada, né, a gente passasse por um processo de reuso, que a gente sabe que é economicamente inviável também. Mas isso nos dá margem para explorarmos pontos potenciais, né, que apresentam essa possibilidade. Então, nós temos aqui um resumo dessa análise da produção do espaço do bairro do Catolé, fazendo um recorte entre os anos 70 e o período atual, tendo em vista que nos anos 70 a gente começa a observar as primeiras intervenções mais relevantes nesse local. E a gente vai tendo aqui os seguintes agentes produtores do espaço: governo federal, municipal, proprietários fundiários, promotores imobiliários, comércio e empresários. E aí, ao longo do tempo, esses agentes vão tendo maior ou menor importância dentro dessa exploração, né? Então, nós temos aqui o governo federal, por exemplo, com uma importância, digamos assim, entre aspas, considerável nos anos 70, porque a gente tem os primeiros instrumentos sendo apresentados, reguladores ali do espaço, né? E graças, assim, entre aspas, né? Como consequência desses instrumentos, a gente teve algumas ações, PDLI, PDDI, né? A gente teve algumas ações de intervenções no bairro, né? Por causa desses instrumentos
em nível de governo federal. E aí a gente vai tendo ao longo do tempo, né, como por exemplo aqui, eu não vou falar sobre cada um, eu falo com mais detalhes disso no meu trabalho, mas falando aqui, por exemplo, vou citar alguns pontos chave, digamos assim. Nós temos aqui nos anos 90 a construção do Parque da Criança, por exemplo. Isso foi um grande instrumento de valorização, que trouxe uma valorização considerável para aquela área. Então, esse governo municipal teve uma participação interessante naquele momento, né? Teve uma participação considerável por promover a construção de um instrumento urbanístico público, nesse caso, de uma importância grande para aquela localidade em termos de valorização. Por outro lado, a gente tem aqui, né, promotores imobiliários surgindo aqui nos anos 90 e tendo uma participação até os tempos atuais, uma vez que nos anos 90 a gente começa a observar essa verticalização do bairro do Catolé, que antes não existia. Então, a gente tem o primeiro registro, né, de construção de um edifício de mais de 4 andares aqui nos anos 90, nesse bairro. E isso se deu também pela construção de outros equipamentos urbanos, né, privados, no caso, né, a exemplo dos shoppings. E isso vem aqui, né, os empresários, por exemplo, né, dos anos 90. Então, a gente tem mais ou menos esse cenário. Eu discuto com mais detalhes esses papéis no meu trabalho, né, que vocês podem ter acesso, mas eu citei aqui alguns pontos-chave que eu acho que merecem destaque. Sim, essas coresinhas, acho que já tinha falado sobre isso. Essa análise da produção do espaço bairro do Catolé, né, aqui a gente tem os anos 80, né, o mapinha dos anos 80 aqui do bairro, e aqui a pedreira do Catolé, né, nos anos 80. E aqui nós temos, né, essa ocupação, né, o que está desocupado é o amarelinho e o ocupado é o cinza. Então, nós temos aqui anos 80, esse cenário. Quando a gente parte para os anos 2000 e poucos, a gente já tem um cenário bastante diferente, né? Tem uma ocupação bem diferente do que a gente tinha nos anos 80, né? Esse bairro já passou a ser bastante ocupado e a gente tem poucas áreas de desocupação. Aqui, em comparação, né? Anos 80 e anos 2017, que foi o último mapa gerado, e a gente tem aqui essa observação, né, de como esse bairro passou a ser ocupado, né, nesse intervalo de tempo. E aí, são apresentadas agora algumas diretrizes, né, fazendo considerando o que foi apresentado até agora, né, a gente faz aqui apresenta algumas diretrizes em relação ao aumento da sensibilidade urbana aos recursos hídricos. Nós temos, por exemplo, por meio do cálculo dos indicadores de desempenho hidrológico, a gente observa o potencial de uso descentralizado de água de chuva. E aqui eu trago alguns estudos, né? Nós temos o estudo de Souza, inclusive é Tyron Souza, né? Ele é doutorando de engenharia agrícola, ele é mestre em engenharia civil e ambiental também, e ele analisou o potencial de aproveitamento de água de chuva na cidade de Campina Grande. Então, eu fiz essa consideração, né, desse potencial calculado por ele, de aproveitamento de até 11,35% de economia do sistema centralizado de abastecimento por meio da captação de água de chuva em residências unifamiliares. Então, assim, ele fez um recorte, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai, obviamente, pegar toda a água que cai na cidade, porque é impossível. Mas aí a gente tem meios de analisar esse potencial, né? Então, a gente já tem esse estudo de Souza bastante interessante. E aí eu trouxe ele para que a gente pudesse fazer alguns cálculos e gerar alguns cenários. São propostos incentivos econômicos por parte do governo municipal e considerações sobre instalações de cisternas nos instrumentos urbanísticos, né? Que são mecanismos interessantes que esse município possa, né, promover.
como a gente está falando em escala urbana, como que a cidade pode? Não, mas é só em nível de bacia hidrográfica. Não, a cidade pode fazer muita coisa. A escala municipal pode ser muito explorada. Então, assim, se esse governo, por exemplo, promove incentivos econômicos, se você construir uma cisterna, você tem isenção no seu IPTU, ou o que quer que seja, né? Tem formas, tem meios de fazermos isso de forma legal e de forma formalizada. Considerações de cisternas nos instrumentos urbanísticos, né, de construções de cisternas, né, em novas unidades residenciais. Então, essa também é uma forma possível de ser explorada. O reuso descentralizado de água residuária também se apresentou como um potencial interessante, né? Então, para isso, seria interessante promover a captação descentralizada para reduzir as pressões sobre o sistema centralizado em grupos potenciais da cidade. A exemplo de condomínios e indústrias. Parcerias com a indústria também seriam interessantes, né? Visando construir sistemas de reuso e captação de água de chuva para o próprio beneficiamento né, da própria indústria, juntamente à concessionária local. Intervenções em novos empreendimentos habitacionais, isso seria uma diretriz interessante isso seria um ponto interessante de ser explorado, né, nessa cidade, por meio do incentivo mesmo a essas novas edificações que são construídas. Os mesmos poderiam contar com incentivos que garantissem descontos progressivos ao licenciamento. Enfim, tem formas, né, dessa cidade explorar melhor esses recursos. Medidas legais para a adaptação de edificações existentes, né? Essas adaptações poderiam incluir as medidas apresentadas no trabalho, como a captação de água de chuva, o reuso de águas residuárias e ainda o emprego de mecanismos poupadores de água. Também, né, o controle da ocupação do solo, desde a contemplação de parâmetros de controle de ocupação do solo na legislação municipal, como os índices de aproveitamento máximo permitidos, né, e também estabelecimento de limites à quantidade de pavimentos das edificações, e também a questão da fiscalização da execução das obras, né, que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes é bastante tímido. Então, nós temos aqui, por fim, né, a geração de alguns cenários, fazendo a consideração dessas diretrizes que foram apresentadas, onde são explorados gestão da demanda em ambientes públicos e privados, o controle do adensamento, a captação de água de chuva, o uso de equipamentos poupadores e o planejamento urbano. Então, foram gerados cenários, considerando várias situações do que eu falei agora há pouco, né, nessas diretrizes que são apresentadas, considerando não mais aquela cidade de forma inteira, né, mas considerando potenciais específicos. Né? Então, considerando o cenário simulado por Souza, que calculou um percentual anual de economia de 9,34% do sistema de abastecimento de água através da captação de água de chuva, depois o cenário de Souza, que considera 11,35% desse abastecimento de água de chuva, depois eu faço análise de potencial de captação de água residuária de 5, 20 e 100%, enfim, depois vou fazendo a combinação desses cenários. O uso de mecanismos poupadores também, né, considerando o percentual de economia dos mecanismos poupadores, já estudados por Barros e outros, né, em 2015. Então, vou fazendo essa análise desses estudos que já foram realizados, juntando a isso a metodologia que foi empregada aqui nesse trabalho, para a gente fazer uma análise de alguns cenários. E aí, com isso, né, a gente consegue observar potenciais de economia desse sistema de abastecimento. Então, vejam bem, a gente tinha falado lá em 200 e poucos por cento, né, de potencial de abastecimento de água por água de chuva. Mas se apenas 3% dessa água for coletada, 3,86% dessa água de chuva for coletada, a gente já tem mais de 8% de economia desse sistema, de minimização da dependência desse sistema centralizado
de água de chuva, de abastecimento, né, nosso sistema centralizado, no caso de Campina Grande, Açude do Boqueirão. Então, não é um potencial elevadíssimo, né? Um percentual elevadíssimo, é um percentual baixo. Por meio da exploração do aproveitamento desse pequeno percentual, a gente conseguiria uma economia considerável, né, de volume do nosso sistema centralizado e conseguiria diversificar mais as nossas fontes. E aí o resultado para cada um dos cenários que foram analisados. Eu estou voltando, só um minutinho. Bem, e aí, por fim, né, como a gente consegue observar, né, historicamente, dentro desse processo de produção do espaço da cidade analisada, a gente não observa garantias de melhoria do uso da água no processo dessa ocupação territorial. A cidade simplesmente vai crescendo e vai explorando recursos cada vez mais distantes do seu território. Né? A última intervenção foi o abastecimento pelas águas do Rio São Francisco. Né? Então, cada vez mais longe, estamos indo buscar as nossas fontes de abastecimento. Isso é um hábito histórico socialmente construído. Né? Essa ausência de preocupação com a questão hídrica urbana, né? Não tem mais água, então vamos buscar mais fora. Mais longe, cada vez mais longe. Os indicadores de desempenho hidrológico revelam que a cidade apresenta oportunidades de minimizar a sua dependência desse sistema centralizado. Né? A gente consegue diversificar essas fontes hídricas, né? Demandando menos água desse abastecimento centralizado, consequentemente, nos preparando para vivenciar com a menor vulnerabilidade os períodos prolongados de estiagem, né? Uma vez que a seca é um fenômeno natural, a gente não pode combater a seca. O que a gente pode fazer é apresentar sistemas mais eficientes de gestão e exploração desse recurso hídrico, né? Como os que aqui estão apresentados. Combinando essas ações de melhoria do desempenho hidrológico, é possível economizar até 21% do abastecimento de água do sistema centralizado, considerando o reuso de apenas 20% de toda a água gerada, residuária, né? E a captação de 4% da água de água de chuva, né? Que seriam percentuais não tão elevados, né? Para serem considerados. Como apresentado nesse trabalho, a desarticulação histórica entre planejamento urbano e uso da água se reflete como uma realidade até os dias atuais, né? Por causa dessa... a gente viveu quase o colapso hídrico, né? E cada vez mais a gente parece que esqueceu, né? Não tem mais racionamento, tá tudo bem. Então vamos explorar bastante e gastar bem muita água. A análise desses arranjos espaciais revela uma grande distância de um urbanismo mais sensível aos recursos hídricos, né? Quando a gente analisa essa produção do espaço de uma área específica da cidade, a cidade só cresce, e a questão ambiental ela é pouquíssimo ou não é considerada, né? Então, essa ocupação do solo é fortemente determinada pelos interesses locais, por meio da ação de agentes personalizados nas figuras dos proprietários fundiários ou promotores imobiliários, né? Essas análises reforçam ainda a distância da atuação do governo municipal, né, que necessita de um protagonismo grande dentro desse processo. A identificação dos conflitos entre o ambiente construído e os recursos hídricos permitem afirmar que, diante dessa configuração, em que o solo se apresenta como produto de mercantilização dos interesses privados, mesmo a cidade apresentando o potencial de se tornar mais sensível aos recursos hídricos, as ações referentes à melhoria do desempenho hidrológico urbano dificilmente serão realizadas, né? Aquela questão dos interesses, né? Interesses privados, enfim, interesses particulares, e essas outras questões, elas são pouquíssimo ou não são consideradas, né? Isso traz impactos ambientais como sendo uma constante realidade. Gente, desculpem, eu falei demais, mas é isso, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês ficarem à vontade para falar. Simone, você não... Desculpa por falar demais, nunca é um pecado, não. É bom, sempre é bom. E assim, eu
te agradeço, parabenizo pela tua apresentação. É bem interessante essa tua abordagem, né? Porque você quando fala de metabolismo urbano, você está trabalhando aí tanto esses fluxos que você apresenta de energia, né? De essa relação da cidade com o ambiente natural, e mais além do que a cidade, você já extrapola para a bacia, né? Porque tem toda essa relação, como você falou, do distanciamento da fonte, né? Dessa fonte centralizada, que vai ocorrendo essa transformação dessa forma de buscar água, né? Cada vez mais distante e desses açudes que você falou. Ao mesmo tempo, você fala sobre o outro tema também, que é muito... também um tema bem abrangente, que é a questão da produção do espaço, né? Das ações dos agentes que produzem o espaço, as ações deles no território. Então, a gente tem aí uma grande quantidade de elementos aí que estão que você tá analisando, e as escalas também, né? Porque você fala da bacia, da região, fala da cidade e fala do bairro do Catolé, que já é uma escala menor, mas que aí a gente consegue visualizar de forma mais concreta, né? Essas transformações que acontecem no espaço, como você fala lá a verticalização, os equipamentos, né, que vão surgindo, um bairro que está sofrendo passando por um processo de transformação muito intenso, né? Então tem várias questões aí, né, que estão relacionadas aí com esse metabolismo urbano que você aborda, né? Achei bem interessante também quando você fala sobre esse trabalho de Tyron, né? Muito interessante o trabalho de Tyron Souza, né? Que ele fez o mestrado em PPGECA, e ele faz esse estudo, né, do aproveitamento de água de Campina Grande, um percentual realmente muito significativo, né? Essa relação que você faz disso quando você chega mais adiante da tua apresentação, com o que não é necessário tanto, vamos dizer, aproveitar completamente esse percentual, né? Mas se você aproveitar uma grande parte dessa água da chuva, se você aproveitar uma parte dessa água da chuva usando esse abastecimento descentralizado, que eu acho que a chave também, uma chave importante aí do teu trabalho é essa descentralização, né? Essa forma de você descentralizar e ter várias alternativas de abastecimento, que não seja só esse açude de Boqueirão, né, que ele não vai suportar. A gente já está vendo pelos exemplos que já tivemos na história de Campina Grande, desses problemas todos de distanciamento da fonte, e que vai chegar a um limite também. Então, é urgente, né? A gente nota claramente que essas alternativas de abastecimento, de aproveitamento de água da chuva, de reuso, né? Essas normas que você fala também, né, da legislação, essa possibilidade de incentivos para poder modificar esse quadro. Então, tem muita coisa aí, né, que você colocou. Eu acho que dá para colocar acho que os alunos estão aí, já tem várias perguntas aí para fazer. Vamos ver aqui como é que está a ordem das perguntas aqui. Tem um monte de dedo levantado aqui. Diego.
Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, boa tarde. Primeiramente, agradecer, né, a Simone, parabenizar pela apresentação, né, agradecer pela disponibilidade, né. Está sendo muito rico aqui essas palestras que o professor está desenvolvendo esse semestre, né, pela terceira vez, e aí é sempre contribuições muito ricas, assim, que a gente fica refletindo, e aí especificamente esse tema hoje, que é o tema do meu tempo, que eu também vou trabalhar, né, que eu estou me orientando o professor Carlos. Não comecei a aperrear ainda Simone, mas próximo ano já vou começar a aperrear quando as disciplinas me permitirem. Então, Simone, parabéns pela apresentação. E aí a minha pergunta é mais no sentido do aspecto da gestão, né? A gente sempre utiliza esse conceito do metabolismo, das sensíveis à água, pensando no aspecto da gestão dos recursos hídricos. E aí eu queria saber, assim, a sua opinião, né? O que é que você destacaria da metodologia do metabolismo urbano como sendo aspectos importantes, ou se são todos os aspectos importantes, para a gestão dos recursos hídricos? Oi, Diego, meu colega de tema, né, de tese. Diego, pois a gente tem, né, essa... Olha só, eu vou te responder citando um exemplo, certo? No período do racionamento aqui de Campina Grande, né, que foi um período que não só Campina Grande, não só a Paraíba, né, mas muitos outros estados do Nordeste passaram por um ciclo seco muito grande. A gente passou por um período bem conturbado. Eu estive presente em reuniões de bacia hidrográfica. Eu estive presente em audiências e em Câmara Municipal de Vereadores sobre temáticas relativas à água. E a gente observava uma total ausência dessa pauta na, no Comitê de Bacia Hidrográfica. Você observava uma ausência, assim, isso não era considerado, sabe? Essa questão não era considerada. Você tinha que considerar os agricultores, os pescadores, os outros usuários, os industriários, mas a cidade, ela é ok, né? Não, tem que abastecer a cidade e pronto, acabou, mas não são consideradas essas particularidades dentro desse ambiente de gestão, né? E é sobre isso que a gente precisa falar, né? A cidade precisa e tudo mais, mas certo, de que forma a gente pode inserir essa cidade com um protagonismo maior dentro desse processo, né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve caminhar, né? Não sendo muito passivo, né? Eu percebo essa passividade, né? Eu percebia muito isso, né? Não tem água, pronto, e aí? Não, tá bom, não tem. Né? Uma passividade muito grande da cidade, uma total ausência da exploração dessa temática nas discussões sobre o assunto água. A gente não pensava na cidade, a gente pensava só em como a água do manancial ia chegar. Era só isso que era pautado, mas formas de como é que a gente vai pensar essa cidade? O que é que a gente pode fazer para explorar melhor esses recursos? Isso não é explorado, né? É muito. A gente tem uma visão muito, não diria prática, mas assim, muito técnica, né? Eu falo muito isso, né? A gente tem uma visão muito técnica. Claro, nós somos engenheiros, né? A maioria aqui é engenheiro. Mas a gente pode pensar muito mais além da técnica. A gente precisa pensar muito mais além da técnica. A engenharia não é só técnica, né? Então a gente precisa, principalmente quando a gente está dentro desse ambiente urbano, que é um ambiente dinâmico, nós precisamos fazer essas considerações dessas particularidades da cidade. Então, como está a indústria, como está o comércio, como estão os usuários residenciais, domiciliares, né? E trazer essa análise holística da cidade, não é simplesmente quanto a gente vai liberar para Campina Grande, não, é analisar Campina Grande, estou citando Campina Grande porque é meu objeto de estudo, mas analisar Campina Grande, suas particularidades, como é que ela pode melhorar esses potenciais, né? De uma forma mais técnica também, né? Mas também de uma forma mais sensível aos recursos hídricos, né? Que a gente consiga fazer essa análise de forma mais holística e não tão
é tanto que a gente vai liberar de água, né? Como, infelizmente, é o que a gente explora atualmente. Eu vou pedir licença só para eu acender a luz, que eu estou aqui no escuro. Tá bom, tá, Simone. E uma coisa que ela está colocando aí, que eu acho que é interessante, né? É exatamente isso que ela fala, que não, dessa ênfase muito grande na técnica, né? Que não pode ser assim, a gente tem que ter uma visão mais abrangente. Eu acho que isso que Simone coloca aí da produção do espaço, né? De você entender essas relações, esses conflitos, esses interesses que existem, que realmente faz com que a pessoa, com que se possa entender melhor essa complexidade que é a cidade, né? Porque não é só a questão física, mas essa relação social, né? Que existe. Vamos Nossa, passar. foi. Quer continuar alguma pergunta aí, Diego? Não, só para assim, já achei bem interessante essa discussão que ela trouxe, né, sobre a gente realmente tem essa noção. Agora a gente pensa no comitê da bacia, a gente só pensa nos usuários, nos agricultores, né, o pessoal da pesca, e pensa nessa cidade como um local fixo que a gente vai lançar água e vai chegar essa água lá. E realmente eu não tenho parado para mudar essa perspectiva e já foi uma coisa bem interessante, hein? Mas obrigado pela resposta, viu, Simone? Vou lhe aperrear bastante, viu, próximo ano. Fica à Obrigado, Diego. vontade, será ótimo, Diego. Igor, pode falar. Boa tarde. Há quanto tempo, Simone? Parabéns pela apresentação. Eu acho a tua pesquisa incrível. Eu tive, na verdade, uma curiosidade. Tu levantou vários indicadores, e entre eles evapotranspiração, precipitação, porcentagem de chuvas coletadas, que eu vi que usou um pouco dos dados de Tyron, né? Porcentagem de captação descentralizadas. Eu queria saber quais foram os indicadores que você considera mais, de certa forma, imprecisos na pesquisa, que a gente acaba utilizando esses dados do IBGE, que a gente sabe que destoam muito da realidade, e quais os que você acha que, por exemplo, com base na pesquisa, de repente você consiga pontuar que aquele dado está tão impreciso que talvez fique claro para você que está analisando que não está correto. Igor, realmente, né, essa limitação, né, que eu até mencionei quando eu estava apresentando, a gente infelizmente tem essas limitações de dados, né, de informações para a gente fazer pesquisa. Muitas vezes os órgãos competentes, né, também não estão muito disponíveis, né, para nos fornecermos dados. E, de fato, o dado de água subterrânea é um dado que, para mim, é totalmente impreciso, tanto que eu não explorei. Né? Eu fiz acho que nem calculei indicador de potencial de abastecimento por água subterrânea, porque, de fato, é um dado muito impreciso. O dado de precipitação não é tão impreciso, obviamente ele tem suas imprecisões, mas é um dado que vem de séries hidrológicas, né? Séries de precipitação. Então, não é um dado tão impreciso. Mas o de abastecimento de água subterrânea é um dado extremamente impreciso. Por quê? Nós temos o registro do IBGE, só que é um registro que, assim, eu não confio de forma alguma. Tem o registro do IBGE e temos o registro da AESA. Mas é muito tímido, não é possível que Campina Grande tenha só 15 poços, sabe? Então, é um dado, eu não lembro exatamente se são 15, né? Mas é um número muito baixo. Então, é impossível a gente ter só essa quantidade de poços aqui. Por mais que não tenhamos essa potencialidade, né, de abastecimento por água subterrânea, mas é impossível termos só 15 poços, né? Termos só 10 poços. Eu não lembro exatamente quantos são, mas são bem poucos que são registrados. Então, foi um dado que eu não explorei, porque não dava para eu trabalhar com um dado super impreciso. O de precipitação, como eu calculei com base em uma série hidrológica, né, é um dado que eu confio mais, né? Um dado que deu para ter um resultado interessante.
Mas o de água subterrânea, não cheguei a explorar, porque, de fato, é um dado totalmente impreciso. O dado também de águas residuárias, por termos um sistema que não é tão eficiente em relação a essa coleta, em relação a esse tratamento da água residuária, também é um dado que eu apenas fiz a consideração de um percentual de acordo com a norma técnica, que eu não vou lembrar qual o nome, mas uma norma que vai nos falar qual o percentual de água residuária gerado por meio da quantidade total de água utilizada, certo? Então, eu não considerei dado, porque também eram dados muito imprecisos, não considerei, eu fiz esse cálculo mesmo, e por meio desse cálculo eu considerei alguns percentuais de análise, certo? Para que a gente tivesse um cenário um pouco mais próximo de uma realidade, se tivéssemos uma eficiência maior de um sistema de coleta e tratamento de esgotos, certo? Então, foi mais ou menos por aí que eu caminhei. Em relação ao dado de abastecimento centralizado, também é um dado confiável, porque é o dado da concessionária, né? É um dado confiável. Então, os que eu não considerei confiáveis, eu não trabalhei. Água subterrânea e águas residuárias, né? Água subterrânea eu não tive como calcular, porque a gente não tem como calcular, mas a água residuária eu calculei para a gente conseguir ter um cenário um pouco mais próximo de uma realidade, como eu falei, se a gente tivesse uma eficiência maior do sistema, né? Que a gente sabe que não é a realidade, né? Em termos de eficiência de sistema de coleta e tratamento de esgotos aqui, né? Mas foi por aí que eu caminhei. Obrigado, Simone. Simone, também essa questão dos dados, né? É uma coisa que é muito frequente quando a gente está trabalhando com estudos urbanos, essa grande diversidade de qualidade de dados, né? A gente pega dados, tanto como o Igor falou, um dado do IBGE, que tem uma desatualização enorme, né? A gente, mais de 10 anos aí de gap, né? De atraso. E a gente tem outros dados que têm nível de precisão melhor, mas às vezes a gente não pode deixar de trabalhar com esses dados, né? A gente pode fazer uma ressalva que é o dado que a gente tem disponível. É melhor, às vezes, a gente ter, algumas vezes é melhor a gente ter algum dado que dê para dar um panorama, né, uma ideia geral do que existe, né, porque esse dado mesmo do poço, esse dado de águas subterrâneas que você fala, realmente é uma quantidade muito baixa, né, mas a gente sabe que em Campina Grande não existe tanto assim uma exploração de água subterrânea, porque o próprio solo, né, ele não é propício para isso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de captar água desse solo. Então, esse número, de alguma forma, ele retrata isso, mesmo que ele esteja impreciso, né? Essa deficiência da quantidade é uma deficiência da própria forma de abastecimento d'água que existe. Então, eu acho assim, se você deixar, você fizer vamos dizer assim, uma caracterização, né, de forma mais grosseira, mas que você possa também trabalhar com dados complementares que ajudem a alguma forma a ter uma precisão melhor, eu acho que a gente não pode, assim, simplesmente dizer, não vou usar porque, sabe, porque ele não tem validade. Ele está impreciso. Como até os dados que a gente pensa que são precisos, eles não são tão precisos assim, né? A gente sabe que todos um levantamento de dados, ele sempre tem alguma limitação. O método que foi usado, a data, às vezes, não é uma data tão recente, né? Então, sempre vai ter limitações, né? Nunca você vai ter uma precisão
absoluta, né? Exatamente, Mauro. E aí, no caso, como a gente tem um cenário já de baixíssimo potencial de aproveitamento de água subterrânea, por exemplo, né, associada a uma carência também de dados, né, eu resolvi não explorar essa informação, visto que de fato não é um potencial aqui no nosso, na nossa situação, É um né? percentual bem baixo, né? Exatamente. Certo. Vou passar aqui para Sabrina. Boa tarde, Simone. Obrigada pela apresentação, viu? Gostei. Tu falou que a gestão, preferivelmente, deve ser aplicada em escala de bacia hidrográfica. Porém, eu posso trabalhar com metabolismo urbano em diferentes escalas, né? Aí a minha pergunta, na verdade, eu vou fazer logo as duas perguntas que eu tenho. É sempre necessário trabalhar com escala macro e micro para entender o metabolismo? É a primeira pergunta. E a segunda, que está relacionada com ela, é que se seria viável lançar esse olhar em uma região menor, como tu fez para o Catolé, mas que considere outros aspectos do recurso hídrico, como drenagem, o esgotamento tu considerou, para justamente entender o metabolismo em toda a sua totalidade. Oi, Sabrina, boa tarde. Olha, não, você não precisa trabalhar com múltiplas escalas, com mais de uma escala, não. Você pode fazer uma análise global, tanto de uma cidade, quanto você pode fazer uma análise pontual, né, a depender do que você tenha para explorar de recursos ali, de recursos hídricos, né? Então, não, eu lancei esse olhar diferente, né, numa escala maior para uma escala menor, não porque eu estava querendo fazer uma análise do metabolismo urbano no caso do bairro do Catolé. Mas, no meu caso, eu analisei duas escalas diferentes, porque o bairro do Catolé foi um objeto que eu utilizei para analisar uma dinâmica de produção de espaço, uma produção de espaço urbano, certo? Então, para apresentar essa forma da cidade crescer ao mesmo tempo, ser tão distante da água, né? Essa cidade se distanciar cada vez mais da água. Então, esse meu recorte para uma escala menor não foi porque o método existe isso, né? Essa metodologia ela foi adaptada do metabolismo, certo? A gente tem um método maior, que é o método do metabolismo urbano, e essa foi a minha análise, né? Eu analisei pontualmente um bairro para analisar a sua dinâmica de crescimento, certo? Então, não, você não precisa fazer análise em escala maior e uma escala menor, você pode fazer uma análise maior, tanto que no meu trabalho eu só faço essa análise macro mesmo, né? E aí essa análise, eu uso esse objeto para que a partir dessa análise eu consiga fazer, compreender como que é aquela dinâmica e apresentar algumas diretrizes, né, de melhoria desse metabolismo. A tua outra pergunta foi o que mesmo? Foi se seria viável justamente lançar esse olhar em uma região menor, mas abordando outros aspectos para entender o Sim, metabolismo. sim, totalmente viável, né? Você pode considerar a drenagem de águas pluviais, né? Você pode incorporar outros fluxos hídricos, né? Se você dispuser de dados suficientes para fazer essa análise, né? É plenamente viável você fazer essa análise numa escala menor. Que é Certo? justamente o que sempre falta, dados e informações. Exatamente. Você pode trabalhar com simulação, né? De fato, é uma coisa mais complicada você obter esses dados. Mas é possível sim, né? Plenamente possível, e ficaria muito interessante, inclusive, você trabalhar numa escala menor e ter à sua disposição mais dados para explorar. Obrigada, viu? Simone, naturalmente, né, quando a gente está trabalhando numa escala menor, a gente tem muito mais informações disponíveis, né, aquela área de estudo, do que quando a gente está trabalhando numa grande escala. Então, quando a gente está trabalhando numa grande escala, a gente tem informações mais gerais, mais superficiais, né,
E outra coisa, essas informações, elas não são fáceis de serem rebatidas no espaço. Eu digo espacializadas, né? Porque você, quando está trabalhando em escala macro, você foge de detalhes, né? De coisas que são materializadas na escala local, na escala micro. Então, isso é uma coisa natural, né, que acontece quando a gente está fazendo um estudo, isso aí de você analisar o todo, mas de querer fazer essa verificação numa escala local para poder entender melhor, né, essa lógica da produção do espaço, é uma coisa que faz parte de um processo, né, de pesquisa. Eu acho muito bom. E eu acho que o metabolismo também é possível você considerar várias escalas, né? Não que você pode trabalhar com escala só também, né? Mas eu acho que quanto mais a gente articula essas escalas, porque a realidade é multiescalar, né? A realidade não quem faz essa distinção de uma escala para outra é o homem. O homem cria categorias, então chama de macroescala, microescala, mas a realidade, como ela existe, é uma coisa que não tem escala, né? É uma coisa que acontece em todas as escalas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esses olhares, né? Quando você está enxergando aquele território com diferentes lupas, né, com diferentes aproximações, você vai ver coisas que antes você não via, numa escala macro, quando você se aproxima. E eu acho que isso que Sabrina falou é bem interessante, porque quando você se aproxima, você tem possibilidade de analisar não somente um aspecto, né, que é a questão do abastecimento, mas tem você tem um território um recorte menor, você tem uma possibilidade de analisar também essa articulação que tem do abastecimento d'água com esses outros elementos, né, com esses outros aspectos que fazem parte das águas urbanas, né? Então, eu acho que é bem interessante essa pergunta de Sabrina. Vamos passar aqui para Maria Helena. Boa tarde, parabéns, Simone, pela tua apresentação. Parabéns também pelo nível de conhecimento, né? Tu fala com uma facilidade muito grande. Ficou claro, né, aí na tua apresentação que a falta de integração entre a gestão de recursos hídricos e o planejamento urbano. E aí se a gente considerar as escalas de gestão e as interações, tanto lineares quanto não lineares, que existem nesse processo de planejamento, principalmente dentro da tomada de decisão, eu queria saber até que ponto a sensibilidade urbana ela vai poder ser afetada nessa falta de integração, no que tange a participação municipal e dos atores privados desse planejamento. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Maria Helena, mas deixa eu tentar responder dentro do que eu consegui já estudar, certo? Depois você me fala se de fato é isso que você está falando. Nessa análise que eu fiz, que eu estava até falando para a Sabrina há pouco, nessa análise que eu fiz uma redução de escala para fazer um estudo sobre o crescimento urbano de um bairro específico daqui da cidade, e analisar a sua aproximação ou o seu distanciamento da sensibilidade aos recursos hídricos, eu pude constatar o seguinte: nós temos diferentes agentes produtores desse espaço urbano que não consideram esse crescimento, né, esse processo de produção, não considera a gestão ambiental. Então, a gente, de fato, tem uma desarticulação muito forte.
entre esse crescimento urbano e essa gestão ambiental. Então, o que eu pude analisar, no caso específico do bairro que eu analisei, uma sobreposição de interesses. Ou seja, vamos fazer o que aqui nessa área? Vamos verticalizar. Vamos fazer o que nessa área? Vamos construir um grande equipamento privado, um grande equipamento urbano privado. E aí vamos fazer o quê? Vamos construir muitos prédios e vamos considerar alguma coisa em relação à água? Não, não vamos. Vamos simplesmente crescer da forma convencional e da forma como todo mundo está acostumado a construir. Então, eu não sei se foi esse o contexto que você perguntou, mas o que eu consigo observar é o seguinte: tem uma cidade que cresce, no caso específico, né? Tem um bairro que cresce e que não considera questões relativas à melhoria do uso da água. Mesmo em períodos críticos ou não períodos críticos, esse bairro simplesmente cresce. De forma convencional, de forma como se a nossa água não fosse acabar. Então, por exemplo, o Catolé, que tinha áreas residenciais unifamiliares até os anos 90, né, era plenamente a gente observava esse uso no Catolé. Além de serviços e comércio e tudo mais, a gente tinha ali pontos de não verticalização, né? Eram edifícios residenciais unifamiliares. E aí, de repente, ali onde eu tenho um edifício unifamiliar, 2 anos depois, eu tenho um prédio onde moram 150 famílias. Né? E aí eu tenho isso em vários pontos daquela mesma localidade. E essa é a dinâmica que a gente consegue observar dos anos 90 até os anos atuais. Né? Esse crescimento rápido, esse crescimento muito, muito acelerado de uma pequena área da cidade. Então, a gente aumenta a densidade populacional daquele território, aumenta o uso da água, geração de efluentes e tudo mais, de uma forma que tradicional, digamos, de crescer, dessa cidade crescer, sem considerar possibilidades de melhor exploração desses recursos, se distanciando cada vez mais de uma maior sensibilidade aos recursos hídricos. É dessa forma que eu vejo. Não sei se foi essa a pergunta que você fez. Se não for, me corrija, certo? Mas eu observo dessa forma, esse distanciamento, certo? Dessa desarticulação, eu observo dessa forma. Seria isso, sim, a pergunta. Mais a questão mesmo da governança mesmo. O que relacionado à governança? Essa falta de interação, né? Até porque é um indicador de governança, a interação entre as escalas gestoras, no caso, tanto a camada federal, estadual e municipal. A interação, né, ou a não interação entre essas escalas é um indicador, um medidor de governança, que é justamente o que eu trabalho. Isso. E a gente tendo essa desarticulação, né, muito forte, né? Cada um quer fazer o seu, né? Cada um quer fazer o seu. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a gente teve, né? Eu vou citar um exemplo, mas esse exemplo não faz parte da minha pesquisa, né? É só uma observação mesmo que eu faço, é um parêntese que eu abro, né? Não é um resultado científico, tá, gente? É só uma observação como exemplo. Eu gosto sempre de destacar, né? Para depois não falar besteira. A gente tem um exemplo do Aloysio Campos agora, né? Como que eles chamam? Não é nem conjunto habitacional, é complexo habitacional, Aloysio Campos, né? Que tem residências, multifamiliares, serviços, indústria, escola, enfim, é uma cidade, né? Que foi construída. Basicamente é uma cidade que foi construída. E aí é justamente o exemplo que eu mencionei também, né? No meio da minha apresentação, que o Aloysio Campos, ele simplesmente chegou ali, brotou numa determinada área da cidade, sem licenciamento ambiental, né? Na época a gente cobrou bastante isso do então secretário de Planejamento, né? Quando a gente estava fazendo umas ações de coleta de dados, né? No Observatório das Metrópoles. E aí a gente chegou lá, fez algumas entrevistas, né? Coletou alguns dados, e aí senhor secretário de Planejamento, o licenciamento ambiental dessa área. Não, mas a gente está providenciando. A obra quase acabando, e ele dizendo que estava providenciando o licenciamento ambiental, né? A obra quase pronta.
E aí, sobre essa construção habitacional, é justamente aquele exemplo que eu falei, né? É uma obra do governo federal, executada com recursos do governo federal, mas é uma obra executada pelo governo municipal, com recursos e de um programa federal, certo? Duas escalas diferentes, que a gente simplesmente construiu casas de uma forma convencional, digamos assim, e considerando como é que eles falam? Eu não lembro a palavra agora, mas ações sustentáveis, alguma coisa do tipo. Eu não lembro qual é o termo que eles usam no programa. Que aí toda casa tem que ter um boiler e uma placa de energia solar. E aí a gente está em Campina Grande, Paraíba, Nordeste do Brasil. Né? Será que a gente realmente precisava de um boiler e uma placa de energia solar, quando a gente podia ter uma cisterna? Né? Então, em Patos, a gente tem a mesma instalação de um boiler para a placa solar para trabalhar na coisa lá da geração da água quente, do chuveiro, e o boiler para armazenar essa água quente. Em Patos, minha gente, em Patos, sertão da Paraíba, o canto mais quente por onde eu já andei na minha vida. É a mesma coisa. Então, assim, não considera as questões climáticas, sociais, isso não é ambientais, isso não é considerado. A gente simplesmente constrói da forma como está ali no projeto, está escrito, então pronto, vamos executar, vamos replicar essa prática. Então, a gente teve agora, né, no meio no olho do furacão, da maior crise hídrica que a gente já vivenciou, a construção do Aloysio Campos, com construção das unidades habitacionais com boiler e placa de energia solar. Não tem uma cisterna, não tem nenhum mecanismo de uso de águas residuárias, nada. É um boiler e uma placa solar em cada residência familiar. Então, é sobre isso, sabe? Esse distanciamento tanto nessas escalas, né, que Maria Helena está falando, quando a gente trabalha em diferentes escalas, esse é um projeto executado com recursos federais pelo governo municipal, né, e a gente simplesmente tem essa réplica, né, vamos somente replicar, não vamos botar a cabecinha para funcionar, que com esse dinheiro a gente podia construir uma cisterna ali para 3, 4 casas, né, e armazenar água de chuva, especialmente por causa das nossas questões, das nossas características sociais, das nossas características ambientais. Né? Então, é dessa forma que eu observo, né, esse distanciamento. Ô, Simone, esse exemplo que você deu do Aloysio Campos é muito bom, porque você vê o problema da sustentabilidade, né? Ele vai até mais além do que a questão da água também. Você vê que é um conjunto que fica tão afastado que você gera aí uma cidade dispersa, né? Você gera um custo de deslocamento, de transporte, né? Das pessoas que precisam cotidianamente irem para o centro e voltar. Então, ele é realmente muito contraditório, né? Essa sustentabilidade que eles colocam lá com o que é a sustentabilidade realmente que é necessária, né? De você ter uma cidade compacta, de uma cidade que tem tantos terrenos vazios em Campina Grande, né? Tantos espaços livres dentro próximo do centro de Campina Grande, perto do shopping Partage, ali tem vários terrenos baldios, e você vai construir num lugar tão afastado assim, né? Fora da área urbana, do perímetro urbano, é uma coisa assim absurda, né? Vamos. Exatamente. E essa questão, né, do fornecimento de todos os serviços, né? Não é simplesmente construiu, pronto, acabou. Não, você tem todo o custo do fornecimento de água, porque a água não chega assim do céu, né? Você tem que fazer as redes, né, de abastecimento de água, de tudo. Coleta de esgotos, transporte, coleta de lixo, tudo você precisa levar, né? Então, isso é custo para o município, né? Exatamente. Deixa eu passar para a Regina aqui. Oi, boa tarde. Parabéns pela palestra, foi ótimo. A minha pergunta ela vai estar bem atrelada com a pergunta de Maria Helena.
A gente tem, né, que a ideia de metabolismo, considerando a ideia de metabolismo urbano, diz que o crescimento urbano desordenado ele pode gerar sérios impactos ambientais e isso pode solicitar uma articulação da gestão ambiental, certo? Então, considerando o seu caso de estudo, que foi Campina Grande, quais articulações você julgaria que são indispensáveis para ser realizadas? Eu acho que eu explorei um pouco nessa sua pergunta quando eu estava falando aqui para Diego, né? A respeito dessa necessidade de assumirmos um protagonismo maior em relação a essas questões relacionadas à água. A gente tem uma passividade muito grande. Então, para a minha área de estudo específica, eu observo uma passividade grande. E eu falo isso em relação aos gestores e em relação aos usuários, né? Observei muito isso e eu falo como quem participou de muitas audiências públicas, como quem participou de reuniões de comitê de bacia hidrográfica e não via essa representatividade, essa representação, né, no caso. Eu não via essa representação popular, eu não via essa representação de usuários do sistema, então eu via tudo, uma participação muito tímida, uma passividade. Então, eu acho que a gente necessita, antes de mais nada, assumir esse protagonismo, né? E também lançar um olhar não apenas do ponto de vista do que a gente tem que construir, mas, sobretudo, de como a gente tem que construir. Né? Não é só construir, a gente tem que pensar um pouco melhor em novas formas de construir. Né? Então, eu acho que é por aí, né? Para essa área de estudo, e acho que isso se aplica a muitas cidades que têm as mesmas características que Campina Grande, né? Por mais que é Campina Grande e tudo mais, cidade semiárido, cidade médio porte semiárido brasileiro. Ela representa muitas outras cidades, né? Que apresentam dinâmicas similares. Então, acho que é caminhar por isso. Não por interesses privados, né? Acho que tem uma partezinha do final ali do trabalho que eu falo, depois eu lendo, né? Tempos depois eu lendo, meu Deus, parece que eu estava meio revoltada quando eu escrevi isso, porque eu falo assim, deixa eu ver, eu vou até ler para vocês como é que eu escrevo aqui no meu final. A identificação dos conflitos entre o ambiente construído e os recursos hídricos, né, que no caso é o ambiente natural, permitem afirmar que, diante dessa configuração em que o solo urbano se apresenta como produto da mercantilização e dos interesses privados, mesmo a cidade apresentando potencial para se tornar mais sensível aos recursos hídricos, as ações referentes à melhoria do desempenho hidrológico urbano dificilmente serão realizadas. E a dependência por grandes obras hidráulicas, com custos bilionários aos cofres públicos e impactos ambientais imensuráveis continuarão sendo uma realidade. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Quem foi? Regina. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Essa necessidade de assumir esse protagonismo e a necessidade de não termos essa sobreposição do interesse particular ao interesse coletivo. Né, para a gente ter um ambiente mais equilibrado. E, infelizmente, a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil, talvez até utópica, né, de ser explorada, né? Mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para apresentar as soluções. Nossa luta diária, né, Simone? É isso aí. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Que esteja participando? Bom, acho que não. Acho que a gente pode, então, concluir, né? Eu queria agradecer novamente o ótimo debate, a ótima palestra, né? E o debate sobre o trabalho de Simone. Agradecer a participação de todos que estiveram aqui até agora, presente. Agradecer o convite, né, de Simone ter novamente aceito esse convite de participar. E eu sei que tem momentos que é mais difícil, né, Simone, da vida da gente, mas mesmo assim Simone topou, né, a parada e está aqui presente. Então fico muito feliz de novamente
ter Simone aqui participando desse ciclo. E é isso. Eu acho que a gente pode, quem puder ligar a câmera aí, né, para poder a gente tirar uma foto para registrar esse momento. Dá um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. Madu também está me ajudando aí. Bom, gente, está registrado aí. Obrigado por todos e até a próxima. Na próxima terça-feira, na próxima quarta, né? A gente vai ter uma palestra de uma professora lá do IFPB também, não, da Unip, lá de João Pessoa, para falar sobre a legislação e sobre os recursos hídricos, sobre os rios, os corpos d'água. Então, vai ser na próxima quarta, né? E depois, a última palestra que vai ser a de Mary, Maria José Cordão, né? Para a gente concluir o ciclo. Então, é isso. Obrigado, Simone, mais uma vez, e até a próxima. Tchau. Até, muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Pessoal.